Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, os recadinhos de sempre. Se vocês são novos aqui no canal e ainda não são inscritos, se inscrevam, aproveitem e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Me sigam também nas redes sociais, que está aparecendo aqui para vocês, @JoyceRodriguesOficial. Bom, e hoje eu vou trazer para vocês, gente, uma história que na verdade já se passaram muitas décadas desde que aconteceu, mas é uma história muito forte, eu acho que vale a pena ser lembrada e eu percebi que existe uma grande dificuldade em encontrar a história realmente correta e de forma realmente coerente, principalmente quando se fala de responsáveis. Eu vou trazer hoje para vocês a história do Gran Circo norte-americano que incendiou aqui em Niterói, né, em 1961. De longe, o incêndio do Gran Circo, no dia 17 de dezembro de 1961, foi um dos maiores, mas maiores incêndios que aconteceram em ambientes fechados no Brasil. E, bom, o número de mortos ele consegue dobrar o da Boate Kiss e até mesmo o do incêndio do Joelma, que ambos têm vídeo aqui no canal. E eu gostaria de trazer essa história para vocês. Eu admito que foi bem difícil encontrar todos os fatos mesmo, então eu assisti várias coisas, eu pesquisei muito e encontrei informações preciosíssimas com o autor Mário Ventura, que deu uma entrevista quando ele lançou o livro dele falando sobre a tragédia chamado O Espetáculo Mais Triste da Terra. Então, dentro dessa entrevista deu para tirar também muitas informações preciosas e eu quero trazer tudo para vocês, então eu vou chamar a vinheta e aí nós vamos fazer aí um mergulho no tempo, tá bom? Então, Penny, Jack, vinheta. Bom, e agora eu convido vocês para voltar no tempo, para a gente voltar no dia 17 de dezembro de 1961, que foi quando o Gran Circo norte-americano chegou em Niterói. Eles estabeleceram ali um local para poder montar ali o circo, que foi a Praça dos Expedicionários. Mas antes de tudo começar a ser montado, eles fizeram um grande desfile ali pelas redondezas, mostrando os artistas. Era um dos maiores circos já criados, era hoje o equivalente ao Circo de Solé, ali para a época. Então o dono do circo ele era um homem muito vaidoso e que tinha muito orgulho do circo dele, inclusive ele deu muitas entrevistas para a televisão falando da grandiosidade desse circo. E o mais impressionante de tudo era a quantidade de animais, por incrível que pareça, era como um zoológico, ele tinha mais de 150 animais. E também artistas do mundo todo, mais de 60 artistas de várias nacionalidades trabalhavam no circo também, entre funcionários fixos do próprio circo. Quando o circo chegava nas cidades, isso independente de qual cidade chegasse, e não foi diferente no Rio de Janeiro, ele sempre contratava pessoas locais e pagava ali muito mal, para ser bem honesta, para que as pessoas ajudassem a montar esse circo. E o maior orgulho dele era a beleza do circo dele. O circo dele ele tinha uma lona muito encerada, era uma lona verde, muito brilhante, muito bonita. Então era muito diferente de pequenos circos, onde tinha aquela lona muito, às vezes até um pouco suja, sem muito brilho. A dele brilhava e brilhava de muito longe. Para vocês terem uma ideia, a altura principal do mastro que segurava a lona tinha 17 metros e a lona chegava a pesar mais de 6 toneladas. Então, assim, precisava de muita gente para colocar esse circo realmente em funcionamento. No dia 15, eles tiveram a primeira apresentação e ali em meio, ali aquela montagem toda, um rapaz chamado Dequinha, ele apareceu no circo como mão de obra contratada e ali ele demonstrou que não era muito apto para o trabalho e acabou tendo uma confusão, uma discussão com um funcionário do circo e acabou sendo demitido. Só que o Dequinha ele tinha problemas mentais e ele tinha uma fama entre a comunidade de confessar crimes. Ele gostava, sabe, como aquelas pessoas que gostam de falar que fizeram isso, fizeram aquilo, eu, sei lá, bati em fulano, machuquei cicrano, enfim. Ele tinha essa mania, então as pessoas não levavam ele assim, não davam muito crédito para ele e ele acabou sendo demitido. Passada essa parte do Dequinha, nós vamos pular direto para o dia mesmo do acontecimento. Apresentados para vocês o Dequinha, que vai ser um personagem importante ali mais pro final da história,
nós vamos para o dia seguinte, que seria ali o dia seguinte da inauguração do circo. As pessoas para o dia da inauguração do circo passaram horas, teve pessoas que chegaram de manhã para conseguir comprar bilhete para a última sessão, realmente esgotava muito rápido. E o circo ele tinha uma capacidade para até 3.000 pessoas, então era muita gente mesmo. Estava fazendo muito calor, era dezembro no Rio de Janeiro, então as pessoas ficavam ali horas debaixo do sol ali para conseguir comprar um ingresso para poder assistir esse espetáculo que era fenomenal. O dono do circo, Stevanovic, ele também tinha outros parentes dele que trabalhavam, inclusive uma trapezista era irmã dele, do dono do circo, trabalhava no circo também. E ali as pessoas se divertiam e a fama do circo foi ganhando uma proporção enorme, então eles decidiram fazer uma matinê nesse dia 17 de dezembro, até porque ficaria mais fácil para que as crianças pudessem participar. Então pais mas muito eufóricos, fizeram de tudo, o ingresso ele não era uma coisa barata, então as pessoas juntaram bastante ali, tiraram ali as suas economias para conseguir comprar os ingressos para que as crianças também pudessem assistir, todos os filhos pudessem assistir esse espetáculo. Então, voltando 20 minutos para o final do espetáculo, de mais de 3 horas e 20 normalmente, a pesista ela se prepara nos 20 minutos finais para poder fazer a última grande apresentação, que seria a de trapézio. Ela percebe, se preparando para um salto triplo, que a lona estava com uma espécie de raio pegando o mastro, e que na verdade não era um raio, aquilo ali era fogo. Então ela grita fogo e aí o espetáculo realmente se torna um espetáculo bizarro. A lona, para brilhar dessa forma, ela era feita de nylon e era passado parafina em toda a lona para que ela continuasse sempre brilhante. E essa parafina, gente, é o mesmo material que se usa, por exemplo, para uma vela. Então essa lona ela começou a pegar fogo muito rápido e o fogo começou pelo teto. Então, com o passar dos minutos, as pessoas elas tinham aquela imagem, que é a imagem que todo mundo tem. Existe uma saída para artista, existiam algumas outras poucas saídas ali estratégicas para o circo, mas as pessoas queriam sair realmente por onde elas entraram. E aí o grande caos se iniciou. Num primeiro momento, nos primeiros 5 minutos, que foram um dos piores, a lona ela começou a se incendiar, as pessoas entraram em pânico e todo mundo tentando sair ao mesmo tempo. Então, pessoas foram pisoteadas e a arquibancada cedeu. Então muitas pessoas também ficaram machucadas nesse processo. Vocês desculpem, é uma história difícil de contar porque são coisas muito tristes, principalmente esse dia, porque a maior parte das pessoas que estavam ali eram crianças. Bom, enfim, quando eles passaram ali alguns minutos, toda aquela cera da parte de cima da lona formou uma abóboda de fogo e essa abóboda caiu em cima das pessoas, então vários pedaços de lona misturado com fogo caíram nas pessoas, impedindo elas de se mexer, de respirar. E vocês imaginem a dor que deve ser, porque se uma queimadura já dói, imagina uma queimadura de plástico, isso normalmente cola na pele, enfim, gente. E ali eles tentavam, crianças se separaram dos pais e foi uma correria danada, até que depois que cedeu esse teto, todo o resto do circo começou a se incendiar e não existia nenhuma saída mais, e eles não conseguiam. E aí os animais, muitos morreram dentro das jaulas por não ter como respirar, não tiveram, né, nenhum tipo de saída, estavam presos. Mas uma elefou, ela simplesmente se apavorou e, gente, um elefante, ele é muito grande, ele tem um peso enorme, então ela começou a se bater dentro da jaula dela e ela conseguiu sair. É uma coisa muito dúbia, porque, na verdade, essa elefou, ela saiu em disparada e ela pisoteou algumas pessoas, mas ela salvou centenas outras, porque ela atravessou a lona de fogo, carregando o pedaço e abrindo uma passagem enorme para que várias pessoas conseguissem fugir. Então aquilo durou em torno de 10 minutos, foi mais ou menos o que durou o incêndio, até que aquilo ali se acabou em nada. Quando os bombeiros chegaram, eles tentaram, além do resgate, alguns bombeiros também começaram a jogar água nos animais, tentar ajudar os animais. Porque era um espetáculo bizarro, essa é a verdade. Se essa história ela fosse contada dentro de uma narrativa totalmente, sei lá, uma história de terror, você diria que não era possível tanta coisa, tanta desgraça acontecer no mesmo dia. Porque o que acontece? Essas pessoas, além delas estarem em uma situação de queimadura mesmo, uma situação física terrível, além dos mortos que inicialmente, logo nos primeiros 5 minutos, 370 pessoas já morreram ali mesmo, algumas muito carbonizadas, lembrando que depois a identificação desses corpos era sempre muito difícil, porque não existia DNA.
Então, assim, aquelas pessoas mortas pelo chão, lona derretida, tudo queimado, arquibancada caída, animais dentro das suas jaulas, alguns ainda agonizantes, pessoas agonizantes, mães gritando por filhos, pessoas gritando por socorro. Todas as pessoas se mobilizaram ao mesmo tempo, não foi só o corpo de bombeiros. Os bombeiros, eles chegaram lá, eles fizeram o que podiam realmente, só que não tinha como socorrer todo mundo ao mesmo tempo. Então, pessoas que tinham caminhonetas na época, eram caminhões um pouco menores, pessoas de caminhões maiores, pessoas de carros particulares, colocavam pessoas, muitas vezes, gente, muito machucadas, pessoas até mesmo sem membros do corpo já, assim, visíveis. Eu acredito que por derreter absolutamente tudo. Essas pessoas, elas eram colocadas basicamente umas por cima das outras, porque era o único jeito de remover essas pessoas. Não era crueldade, era a necessidade de poder correr e levá-las para algum tipo de socorro, porque não tinha o que ser feito ali no local. Então eles levam todas essas vítimas, aí o máximo que eles conseguiram levar para o Hospital São Pedro. Acontece que o Hospital São Pedro, ele estava, naquela época, em greve. Então eles encontraram todas as portas fechadas. Populares e também o exército, eles ajudaram a arrombar a porta. O exército também nessa hora já estava participando, já estava ali na ativa para tentar ajudar os profissionais. Eles arrombaram as portas. Não tinha equipamento, não tinha remédio, não tinha absolutamente nada, não tinha funcionário. E eles levaram e começaram a perceber que aquelas pessoas iriam morrer ali. Só que foi uma força tão grande da população, uma comoção tão grande da população, que em poucos minutos, gente, foi coisas de minutos mesmo, muitos médicos começaram a aparecer. Olha, juro, essa história arrepia, porque foram muitos, mas muitos mesmo. Muitos médicos, eles tinham acabado de se formar, mas eles não tiveram medo nenhum. A cena, quem descreve a cena diz que era como se fosse uma cena de guerra mesmo, de verdade. Pessoas precisando de amputações, pessoas precisando de todo tipo de coisa, e esses profissionais ali, recém-formados, eles não tiveram nenhum medo, eles não tiveram nenhum receio, eles se colocaram em prontidão. Eu tô exaltando justamente esses médicos, porque existe o Ivo Pitangui, ele foi uma pessoa extraordinária dentro de todo esse processo. Ele ouviu pela rádio que tinha havido um incêndio no circo, no Gran Circo, então ele trabalhava na época na Santa Casa, então ele moveu toda uma equipe para esse local, para poder atender as vítimas. Ele era um médico experiente, conhecido pela cirurgia plástica também, só que naquela época a cirurgia plástica ela era tida apenas como um procedimento estético, era cosmético, beleza. Então ninguém ligava isso à importância que realmente deveria ter a cirurgia plástica. Então o Ivo Pitangui ele se dirigiu para o lugar. Mas, na verdade, o Ivo Pitangui já tinha uma boa ideia do que ele ia encontrar. Os médicos mais novos não. Estudantes de medicina, enfermeiras, não só estavam trabalhando, como pediam para que as pessoas da família fossem às salas de cinema, salas de todos os lugares, para poder perguntar se existia médico ali e explicar o que tinha acontecido de forma rápida. E essas pessoas não pestanejaram, elas simplesmente se deslocaram com toda a força de vontade do mundo e se depararam com aquela cena que acho que ninguém no mundo imaginava que um dia poderia ver. O presidente na época, acho que era Paulo Goulart, ele chegou a visitar o hospital e pediu também, muitos medicamentos foram trazidos. Um dono de uma clínica particular, ele cedeu todos os medicamentos que ele tinha na clínica dele, que ainda ia ser inaugurada, então ele já tinha ali uma pequena equipe médica e muitos remédios. E ele cedeu absolutamente tudo para poder ajudar essas pessoas. Só que esses medicamentos, eles eram morfina, alguns sedativos, até mesmo alguns tipos de opiácidos e também alucinógenos, que eram substâncias que precisavam de um certo controle. E pois imaginem, uma situação onde as pessoas estão aglomeradas, queimadas, a dor de uma queimadura deve ser a coisa mais insuportável. Você imagina, as pessoas elas tinham até 2/3 do corpo queimado. Então, você não pode colocar essa pessoa num lençol comum, porque vai ali, vai colar a pele daquela pessoa. Então, ela precisa de uma espécie de lençol, até mesmo de plástico. E, bom, são várias medidas e várias estruturas que eles não tinham. Não tinha tratamento, pomada, não tinha absolutamente nada. Então, tudo que veio foi muito bem-vindo. E esse dono dessa clínica, ele era uma clínica que nem tinha sido aberta ainda, e ele fez esse bom ato
E por incrível que pareça, a burocracia pegou e achou que aquilo foi um ato totalmente errado, porque ele não fez nenhum tipo de registro da medicação que saiu de lá. Então ele pagou o preço por isso, ele foi processado e por incrível que pareça ele gastou muito dinheiro para poder se defender desse processo e ele acabou morrendo na miséria depois de ter ajudado tantas pessoas. Foi basicamente uma das primeiras grandes ajudas que eles receberam. Bom, Ivo Pitangui chega com toda a equipe dele, outros médicos já estão trabalhando, enfermeiras, então crianças são retiradas com a desculpa, retiradas muitas vezes do colo, né, das mães ali, para serem levadas para um centro para crianças, mas na verdade o que elas percebiam é que as crianças choravam muito, as enfermeiras. E aí tinha uma hora que as crianças paravam de chorar e as mães, elas acreditavam que as crianças estavam só dormindo. Então as enfermeiras, elas diziam que ia levar a criança para uma outra ala porque era mais seguro, mas na verdade essa criança ela já tinha deixado de viver. Então são situações muito traumáticas. As pessoas em si, elas, além dessa ajuda toda, essa comoção toda das pessoas em volta, ali na comunidade, os populares mesmo, as pessoas, elas se juntavam na porta do hospital e elas doavam sangue, assim, sem se preocupar com absolutamente nada. Os médicos, eles coletavam sangue, muito sangue das pessoas que apareciam e sentavam em bancos, às vezes até fora do hospital, ambientes assim que nem estavam arrumados, o lugar estava um verdadeiro caos, essa é a verdade, o hospital era um caos, mas as pessoas queriam ajudar. Os mortos iniciais eram uma quantidade, sabe, inconcebível. Então o que os carpinteiros fizeram, os carpinteiros, muitas pessoas falam que eles foram convocados, mas não é verdade, eles foram por livre e espontânea vontade, com a própria madeira, com as próprias coisas, eles se juntaram, foram para um estádio, onde também levaram muitos das pessoas que tinham falecido, porque não tinha espaço no IML para que todas aquelas pessoas, né, fossem colocadas lá. Muitas pessoas estavam carbonizadas e ali mesmo eles começaram o trabalho. Eles começaram a construir caixões de graça para que aquelas pessoas fossem enterradas. Ali muito rapidamente uma extensão do próprio cemitério, do local, foi aberto para que coubesse, comportasse todas as vítimas e ainda não era a totalidade, as 370 pessoas estavam lá, mas esse era só um primeiro momento. As mortes, elas eram de uma forma muito terrível, porque além das queimaduras externas, haviam as queimaduras internas, então aquele ar que as pessoas respiraram, às vezes com um vapor muito grande, uma temperatura muito alta e também a fumaça, destruíam vários órgãos. Então muitas pessoas eles não iam passar por nenhum tipo de exame, não estavam passando por nenhum tipo de exame, então muitas pessoas estavam com ferimentos muito piores, mas eram internos. Então eles estavam conversando, eles estavam contando ou procurando algum parente, simplesmente caíam e ali já não era mais possível salvá-los. O papel do Dr. Ivo Pitangui dentro desse cenário que foi assim caótico e horripilante, porque os médicos eles chegavam, eles tinham 50 pessoas ali num estado difícil de serem salvas, e quando elas voltavam, por exemplo, 4, 5 horas depois, já tinham falecido mais 6, e se elas voltassem um dia depois já tinha metade dessas pessoas, então elas morriam rápido. E muitas pessoas ali tentaram ao máximo mesmo lutar pela vida, que foi o caso de uma senhora e de um senhor, que eu não vou colocar o nome aqui, até por respeito mesmo a essas pessoas, que uma leva a vida de uma forma até um pouco mais assim otimista, mas tiveram pessoas que tiveram tanto pavor, pânico, vergonha, um misto de tudo, porque eram pessoas totalmente deformadas numa época em que as pessoas eram um pouco cruéis com a aparência física, que elas seguiram suas vidas e as famílias nunca souberam que elas participaram ou que elas perderam a família, já tinham se casado, tido filhos e tinham sofrido aí com esse incêndio quando eram crianças e tinham perdido os pais, mas que nunca contaram para a família que formaram futuramente, que tinham sido vítimas desse circo. O Dr. Ivo Pitangui, ele chega e ele encontra todas aquelas pessoas e as técnicas que ele tem de cirurgia plástica, elas foram assim excepcionais para poder mudar a vida de muita gente. Então ali ele também tinha algumas coisas, a gente não pode ser hipócrita, claro que sempre existem vontades e experimentos que são feitos em situações críticas, que o Dr. Ivo Pitangui fez com muito sucesso. Caso alguma coisa não tenha sido feita com sucesso, nós também não podemos culpá-los, porque
A situação das pessoas que estavam ali eram quase que irreversíveis, mas ele tentou de várias formas, ele reconstruiu muitos rostos, muitas pessoas ficaram totalmente desfiguradas e ele conseguiu construir rostos. Eu vi um homem que estava dando uma entrevista e ele tinha um rosto totalmente normal, e depois ele mostrou, ele tinha uma pele como se fosse uma pele assim de lagarto mesmo, porque ele foi totalmente queimado. O corpo dele inteiro, e só foi possível ainda ter aquele volume de braço, de perna, porque foram feitos enxertos. Ele passou por mais de 32 cirurgias plásticas extremamente extensas e dolorosas. Então, eram coisas assim que ninguém imaginava que a cirurgia plástica era capaz de fazer. Então também começou um novo momento para a cirurgia plástica, um novo uso para a cirurgia plástica. Ajudas de remédio vinham de todo o Brasil, comida, lençóis especiais, esses lençóis feitos de plástico, eles eram recebidos, era muito difícil de encontrar, então várias fábricas que tinham materiais plásticos começaram a fazer essa espécie de lençol para essas pessoas. Morfina foi dada por essa clínica, o Vaticano mandou ajuda, mandou remédio, o Papa rezou uma missa para essas pessoas, padres iam visitar frequentemente as pessoas que estavam internadas, os Estados Unidos mandou não só ajuda de médicos e de remédio, mas também de muitos quilos de pele ressecada, pele seca, para que eles pudessem fazer enxertos nas pessoas e tentar reconstituir o máximo possível. Então, assim, foi uma ajuda que veio de todas as partes assim do mundo. Muitas pessoas mandaram coisas, pessoas de lugares que você nem imagina. E essas pessoas elas foram aos poucos ali de uma forma quase que silenciosa, porque até hoje as pessoas sabem que existiu um incêndio num circo, que foi um incêndio grande, mas isso é uma coisa que as pessoas não gostam de tocar no assunto. Mas a ajuda veio de vários lugares, então essas pessoas elas tiveram um papel muito importante nas vidas que foram salvas nesse lugar. Bom, algumas outras pessoas haviam logo no início sido transferidas mesmo para outros hospitais, mas esses hospitais não eram referência e também não podiam comportar tantas pessoas, então a maior parte delas ficou mesmo concentrada nesse hospital improvisado, porque ele estava de greve, e ali todo o serviço foi feito, só que não foi uma coisa rápida. Para vocês terem uma ideia, esse primeiro grupo de médicos recém-formados que discutem hoje médicos de renome, né, médicos muito conhecidos, que na época eram apenas jovens recém-formados, eles falam com muita cadência, eles falam com muito sentimento do que viram. E teve um médico que chegou a dizer numa entrevista que ele nunca imaginou que ele veria aquilo, que a primeira vítima que ele viu, ele simplesmente olhou e falou: não é possível, Jesus. Tamanha gravidade do que estava acontecendo ali, exposto, e todo mundo vendo aquilo ali, e um olhando para o outro, tentando se reconhecer. As pessoas que chegavam, os parentes, não conseguiam reconhecer nem quem estava vivo, né, devido a toda aquela queimadura, aqueles machucados, os inchaços que as pessoas sofriam e as dores. Enfim, gente, foi realmente uma coisa muito complicada. Bom, aí, né, nesse primeiro momento houve o socorro das vítimas e depois foi investigado os motivos, o que tinha acontecido com o circo, quem era responsável por tudo que aconteceu. Então, eles começaram a levantar ali várias pessoas, só que logo de cara eles descobriram que quem tinha colocado fogo no circo tinha sido um menino chamado Dequinha. Eu digo um menino porque ele já era até maior de idade, mas você olhava assim para ele, ele parecia um garoto mesmo, e as pessoas se referiam a ele como um garoto. Ele já era maior, mas muito franzino, e ele tinha problemas mentais. Foi aquele funcionário que teve aquela discussão com ali uma espécie de capataz ali do próprio circo e foi demitido. Tentou entrar no dia seguinte, parece que esse mesmo capataz colocou ele para fora. E ali eles acharam ali que realmente ele havia colocado fogo no circo, e parece que ele também chegou a dizer que tinha sim, mas ele não tinha nem noção do que tinha acontecido. Era uma coisa meio louca. Ele dizia que ele tinha colocado fogo no circo, mas na cabeça dele ele achava que só o circo tinha pegado fogo, que as pessoas não tinha ninguém tinha morrido. Ele tinha realmente sérios problemas mentais. E ele já tinha ele já tinha furtado pessoas, coisas pequenas, mas todo mundo sabia que ele tinha sérios problemas aí mentais. Mas enfim, eles conseguiram ali o Dequinha, o Bigode e o Pardal, que seriam os cúmplices do Dequinha nesse incêndio.
E eles acabaram presos, então em 1962 os três foram condenados, o Pardal e o Dequinha foram condenados a 16 anos e o Bigode a 14. O Dequinha fugiu 2 anos depois da cadeia e ele foi morto, né, a tiros, ele tomou 13 tiros e foi morto, ninguém até hoje sabe quem matou, como foi, só sabem que, bom, mataram. E aí vocês podem estar pensando, ó, lógico, vai ver que pode ter sido algum parente ou alguém que soube de tudo que aconteceu, sabia quem ele era, o número de vítimas e matou. Esse é um primeiro pensamento lógico interessante, mas tem uma segunda coisa. Muitas pessoas, até mesmo funcionários que trabalhavam ali no circo, diziam que o dono do circo não tinha muito cuidado com a parte elétrica ali do circo. E um funcionário já tinha alertado ele, por algum motivo que se desconhece, sobre a parte elétrica do circo. E também sobre a lona. A lona, ela era muito bonita, mas ela era totalmente inflamável. E ele sabia disso, porque ele já tinha perdido um circo há alguns anos atrás. E futuramente ele perderia mais dois, pelo mesmo motivo, incêndio. E ali, no meio daquela confusão toda, onde basicamente o Brasil inteiro estava de olho, eles tinham ali as três pessoas para acusarem, as pessoas que seriam ali tidas como perfeitas, para serem ali, achar um culpado, né? As pessoas precisam de nomes. Mas até mesmo as vítimas do circo hoje, que já são pessoas que eram crianças naquela época, hoje são adultos, dizem que não tinha como alguém ter colocado fogo no circo. A lona do circo, como eu disse no início desse vídeo, ela tinha mais. O circo no total ele tinha mais de 17 metros de altura. E se vocês se lembram, a trapezista gritou que tinha fogo e o fogo vinha de cima. Um garoto não conseguiria subir tantos metros numa lona e colocar fogo sem se queimar, sem se machucar, sem absolutamente nada no teto do circo. Então fica muito complicado pensar que foi esse garoto. E nesse momento as opiniões se dividem. Porque o dono do circo ele saiu totalmente ileso, não respondeu a nenhum tipo de processo, mesmo que ali tinham muitos problemas, como por exemplo, falta de saída de emergência, bom, falta de tudo, não tinha um extintor de incêndio. E também essa lona totalmente inflamável, que ele garantia que era impossível de pegar fogo nessa lona, e provou-se que era mentira, mas ele realmente não pegou nada, tudo recaiu mesmo em cima dos garotos como um incêndio criminoso, ninguém mais levantou nenhuma outra hipótese. As pessoas elas não ficaram em tratamento pouco tempo, para vocês terem uma ideia, só esse grupo de médico assistiu essas vítimas por um ano. Um ano trabalhando sem parar com as pessoas, sem ganhar nenhum centavo. Não houve nenhum tipo de indenização por parte do dono do circo, não existia um seguro para indenizar, o governo ninguém indenizou, ninguém recebeu nada, absolutamente nada. Apenas os três ali receberam a pena ali como culpados. E quem morreu já estava morto. Ao total foram mais de 500 pessoas que faleceram no total depois, juntando com os falecidos já no hospital, passou de 500 mortes. E ali as pessoas que sobreviveram hoje, elas contam que não foram tempos fáceis, não só pelo fato das queimaduras, das perdas, mulheres que perderam marido, filho, que estavam grávidas, perderam seu bebê na barriga, e ainda assim tiraram forças para continuar. E elas contavam que a sociedade, além de tudo, ainda era muito cruel com essas pessoas. As pessoas que foram vítimas do circo, foram vítimas do incêndio, elas se cobriam muito, porque qualquer pessoa que visse alguém com algum tipo de queimadura maior, mais extensa, elas já ligavam ao circo, ao que tinha acontecido no circo, e já queriam muitas informações. E essas pessoas não queriam reviver isso dia a dia, então a vida delas também não foi fácil. Algumas pessoas enterraram essa história tão fundo a ponto de, no lançamento do livro desse autor, chegarem até lá e colocarem o livro. O autor foi muito claro, eles colocaram o livro, ela colocou o livro assim e tirou a foto. Ela disse que ela precisava dessa foto porque fazia parte da vida dela, e ela disse que era como se tudo que ela já tivesse vivido tivesse desaparecido e só aquele momento existiu na vida dela. E ela queria aquela foto porque representava a história da vida dela, que nem a família dela conhecia. Ela perdeu os pais no incêndio, mas também não conseguiu contar para a família, marido e filhos, o que tinha acontecido e a origem das queimaduras. Ela deu qualquer outra desculpa, parece que ela deu a desculpa de que tinha sido um acidente com uma panela de pressão. Então muitas pessoas tinham vergonha de dizer que foram vítimas
do incêndio do circo. Então essa história ela acabou sendo enterrada por muito tempo, justamente porque as pessoas também tinham vergonha de relatar. Dentro de tudo isso, além de muitas pessoas e dessa esperança de pessoas que tiveram força de seguir em frente, porque perderam realmente absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% das pessoas que morreram nesse incêndio, dessas 500 pessoas, mais de 500 pessoas eram crianças. Então eram pais que perdem filhos, basicamente perdem tudo, todo mundo sabe. E elas continuaram a vida, e as crianças também que conseguiram sobreviver, elas tiraram muitas forças para poder passar por isso. E ali surge um personagem curioso, que por muito tempo as pessoas acreditavam em uma coisa, e aí no meio dessa descoberta e no meio dessa pesquisa do circo eu descobri a história real mesmo do Gentileza, do profeta Gentileza. Talvez quem é um pouco mais novo não se lembre, até porque este homem ele faleceu em 1996, mas eu me lembro dele sim, ele passava muito nos jornais, no Jornal da Noite, ele também passava muitas coisas que ele fazia. Gravava mensagens em começos de viadutos, em alguns pedaços assim que ele via que estava deteriorado. Só que era muito bonito, ele fazia de uma forma muito bonita, era arte, e era tudo voltado à gentileza. Então tinha uma frase muito forte dele que sempre aparecia basicamente no começo ou no final das críticas sociais que ele fazia dentro desses escritos que ele colocava, que falava que gentileza gera gentileza. Então, por muito tempo se pensou que esse homem havia sido uma vítima do incêndio do circo e que tinha ali perdido a família no circo, mas não foi. Esse homem, ele trabalhava ali perto e ele viu o incêndio do circo. E ali ele teve uma visão, segundo o que ele contava, ele teve uma visão de que aquilo era uma representação do que seria o fim do mundo, como se fosse uma espécie de, não sei, parábola do fim do mundo. Então ele viu aquele circo, aquela bola redonda de fogo e ele teve ali uma espécie de alucinação, eu não sei, gente, realmente, mas ele viu que ali ele precisava fazer uma espécie de trabalho, ele largou tudo que ele tinha, ele era um homem rico, ele tinha posses, ele tinha família, ele largou a empresa, ele largou a família e ele virou basicamente um andarilho. Então ali ele limpou toda aquela parte do circo, toda a sujeira que ficou dos restos do circo, tudo. Ele foi limpando aos poucos aquele lugar. Ele usava inclusive uma túnica branca, como se ele fosse realmente um profeta. E ele começou a limpar tudo e ali ele fez uma espécie de jardim do Éden. Então ele plantou muitas flores, ele tinha um poço, ele fez dali a moradia dele. Então as pessoas elas iam até aquele local para chorar os filhos perdidos e falavam que não queriam mais viver. E ele sentava por horas com essas pessoas e conversava, confortava essas pessoas. Essas pessoas, elas saíam muito bem de lá, então ele ajudou muitas pessoas. E também, conforme o tempo foi passando e essas pessoas pararam de ir até ele, ele começou a ir de lugar em lugar, mas ele não era uma pessoa que estava fazendo aquilo por dinheiro, por qualquer outra coisa. Ele era basicamente um andarilho. E em 1996, o profeta Gentileza falece. Isso é noticiado no Brasil inteiro, porque todo mundo conhecia as frases, as famosas frases do Gentileza, né? Então ali, em meio a isso, também surgem figuras curiosas, é realmente muito do extremo ao extremo. Então é uma história realmente muito triste, mas que dá uma esperança. Eu acho que antigamente as pessoas eram um pouco mais humanas, e eu percebia também pelos relatos que as pessoas tinham muita fé. E isso me encheu de esperança, me emocionei muito durante a pesquisa, assim, porque são pesquisas difíceis, mas eu vi que realmente antigamente parece que as pessoas elas tinham um pouco menos, mas elas não tinham nenhum problema em ajudar e não só colocar ali um alimento ou alguma coisa, mas realmente colocar a mão na massa e mexer com pessoas que estavam totalmente machucadas, queimadas e não ter nenhum tipo de problema. Colocar todo o seu medo, colocar toda a sua aflição de estar mexendo com algo que não conhece de lado para poder realmente tentar salvar a vida do próximo. Não preciso dizer que o reconhecimento dos corpos foi muito difícil, até pela situação das queimaduras, não precisamos entrar em detalhes. Muitas pessoas até mesmo não foram identificadas também. E ali houve realmente esses vários e vários enterros que foram feitos aí também, por conta de muita ajuda desses carpinteiros que nem eram profissões tão assim louváveis, né? E fizeram coisas que são tão importantes que nós não vimos, por exemplo, acontecer na Boate Kiss, onde eles superfaturaram o valor dos caixões para que os pais
entrassem em desespero e pagassem o preço que eles decidissem colocar nos caixões. Ali não. Eles se reuniram e fizeram caixões iguais para todo mundo. Então, nesse dia 17 de dezembro de 1961, o show não continuou, infelizmente. Mas as pessoas que foram embora estão registradas aqui agora nesse vídeo. E se muitas pessoas têm suas histórias aí, lembra disso, ou tem algum parente, algum familiar que passou por isso, ou lembra dessa história, eu ia gostar muito de saber. Peço para vocês muito respeito aqui nos comentários, porque vocês não podem esquecer que vocês podem estar colocando comentários e ter ali um parente ou uma pessoa que esteve em meio a tudo isso. Então, vamos exercer o respeito mais uma vez. Então, é o que eu peço para vocês. O link do livro Espetáculo Mais Triste da Terra, do Mauro Ventura. E aí, caso vocês tenham interesse, se vocês clicarem ali, vocês vão olhar ali a capa, vão poder ler sinopse, etc. Já vai levar vocês direto. Qualquer outra informação tá aqui no box de descrição. E qualquer pergunta que vocês tenham ou sugestões. E também lembrando que isso foi baseado totalmente em pesquisa, então pode ser que vocês tenham mais informações ou para ajudar o vídeo a ficar ainda mais completo. Então comentem aqui embaixo também que eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Então esse foi o Cestas Assustadoras de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos um excelente final de semana, força aí nessa pandemia. E é isso, gente, estamos todo mundo junto, então um super beijo para vocês e um excelente final de semana.